Eu tenho buscado muito no Senhor, sempre palavras que venham abrir os nossos olhos, mostrar algo novo para cada um de nós. E nunca vai ser sobre o que o pastor Jorge está falando, né? Sempre vai ser aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Porque eu posso vir aqui e falar, mas a maneira que vai chegar no seu coração é o Espírito Santo que decide. Amém? A maneira com que chega no seu coração é o Espírito Santo que vai determinar. Algo que abre os seus olhos, que fala com você, que te dá uma direção. Amém? Mas eu tenho buscado no Senhor para que a cada culto sejam palavras especiais e que o Espírito Santo ele fale ao nosso coração. Amém? O tema dessa palavra de hoje é até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Não é maravilhoso podermos declarar isso? Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Quando nós temos essa consciência de que Deus até aqui nos ajudou, quer dizer que nós estamos reconhecendo que até agora, né, que até agora nós podemos, vamos dizer, que agradecer ao Senhor. Falar assim, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos abençoou. O Senhor nos trouxe até aqui. E esse até aqui não quer dizer que já aconteceu tudo, que se encerrou um ciclo, ou que não tem mais nada para acontecer. Quer dizer que nós estamos declarando para Ele, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Independente do que acontece, independente de como está, independente do que estamos vivendo, mas até aqui nós estamos reconhecendo que o Senhor nos ajudou. E estamos declarando também o quê? Que tem mais por vir, tem mais para acontecer. Mas verdadeiramente, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Abra sua Bíblia lá em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Aqui esse versículo ele fala muito sobre o propósito de Deus. Amém? Ninguém nasce sem que Deus não tivesse estabelecido um propósito antes. Glória a Deus. Antes de nós nascermos, Deus já estabeleceu propósitos em nossa vida. Amém? Vamos dizer assim, de uma forma simples. Qual o principal propósito que cada um de nós nascemos? Qual o principal propósito que cada um de nós temos e carregamos em nossa vida? É o primeiro propósito, a primeira declaração, é o primeiro objetivo que Deus colocou em Adão e Eva, que disse para eles lá no Jardim do Éden. O que Deus ele falou lá para eles? Crescei e multiplicai-vos. E depois falou que ainda dominai sobre tudo. Então, esse primeiro grande propósito de Deus, nós carregamos até hoje. Amém? Sobre o que esse propósito ele fala? Sobre o que esse propósito ele nos diz? É como se Deus falasse assim, antes de você nascer, antes de nós nascermos. Como se Deus falasse, olha, vá lá, cresça, multiplique e governe. Amém? O que basicamente Deus nos diz, antes mesmo de nascer? Deus diz, olha, cresça, multiplique e governe. Governe sobre tudo aquilo que eu criei. Amém? Ou seja, esse é o primeiro grande propósito que Deus nos deu, que Deus colocou em nossa vida, antes mesmo de nós nascermos. Amém? Só que nem sempre nós estamos crescendo, nem sempre estamos multiplicando, e nem sempre estamos o quê? Governando. Mas é um propósito de Deus. Amém? É um propósito que Deus tem para nós. E esse versículo ele fala assim, que Deus ele tem o quê? Ele tem planos. Planos para se cumprir em nossa vida. Planos para se concretizar em nossa vida. Ou seja, propósitos de quem? De Deus. Amém? Propósitos do Senhor para se cumprirem em nossas vidas. Propósitos de Deus. O primeiro grande propósito que a gente viu é que todo ser humano ele nasce. Qual que é? Vocês lembram? Acabei de falar. É crescer, multiplicar e governar. Nós temos isso com cada um de nós. É um dos propósitos de Deus. Crescer, multiplicar e governar. Se não estamos vivendo isso, é porque muitas vezes o pecado, o inimigo, o nosso adversário, muitas vezes ele quer arrancar, ele não quer deixar cumprir esse propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Só que, entenda comigo, pensa só em propósito. Imagina comigo, propósito. Por que Deus estabelece propósito, planos em nossa vida? Pensa que coisa assim mais que mais nos leva a refletir. Pensa, propósito de Deus. O propósito ele existe porque Deus ele nos deu a liberdade de escolher.
O propósito existe porque você tem a liberdade de escolher. Amém? O propósito de Deus só existe para o homem, para o ser humano, porque Deus deu o livre arbítrio para a pessoa. A pessoa pode escolher o que ela quer. Lá no livro de Deuteronômio 30:19, não precisa abrir, na verdade abre lá, vamos lá. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Ou seja, Deus ele te dá o quê? A escolha. Você pode escolher, eu posso escolher. Se Deus ele criou propósitos e planos para o homem, ele só criou porque Deus ele nos deu aqui liberdade. Ele nos deu liberdade. Então Deus, quando ele estabelece um propósito, um plano de Deus em nossa vida, em sua vida, ele estabeleceu esse propósito porque muita gente em sua volta, muita gente ao seu redor, pode, de uma forma muitas vezes maligna, influenciada pelo mal, tentar bloquear, barrar o quê? O propósito de Deus na sua vida. Porque Deus deu livre arbítrio. Então muitas vezes a pessoa ela pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então quando Deus nos trouxe para essa terra aqui, que nós vivemos, para essa terra que o próprio Deus ele criou, Deus ele já estabeleceu vários propósitos. Deus ele te chama para cumprir propósitos. Deus ele te chama para cumprir planos. Só que pensa, Deus ele cumpriu, Deus na verdade ele estabeleceu um plano, estabeleceu um propósito. E ele só estabeleceu porque o homem ele tem um livre-arbítrio. Muitas vezes pessoas, muitas vezes um homem, muitas vezes pessoas ao seu redor, eles podem até, usados de uma forma maligna, por Satanás, pelo diabo, ele pode muitas vezes vir contra você, volto a repetir, sendo usado pelo maligno, pelo Satanás, pelo diabo, vir contra você para que não se cumpra os propósitos, os planos de Deus na sua vida. Só que alguém consegue impedir os propósitos, os planos de Deus? Ninguém consegue. O homem ele consegue fazer o quê? Talvez adiar, atrapalhar, deixar para um pouquinho depois, porque Deus ele deu o livre arbítrio. A pessoa escolhe entre a bênção e a maldição. Só que ninguém consegue bloquear, barrar e fazer com que o propósito de Deus e o plano de Deus se cumpra na sua vida. Então Deus ele estabelece porque nós temos a liberdade. Amém? Pensa, Deus ele estabeleceu lá o primeiro grande propósito dele na minha vida e na sua vida. Olha, cresça, multiplique e governe. Só que aí vem o inimigo para atrapalhar. O inimigo não quer que eu cresça, não quer que eu multiplique, não quer que eu governe. Ele não quer isso. Ele vai tentar atrapalhar. Só que isso já é propósito de quem? Propósito de Deus. Se eu coloco as minhas mãos para fazer, se eu coloco o meu pensamento, a minha vida para ir adiante, para que esse propósito de Deus, esse plano de Deus se cumpra na minha vida, Deus ele começa a fazer o quê? Abrir caminhos e abrir portas, para que o propósito dele se cumpra. Em meio a esse caminho, em meio a essa caminhada, em meio a essa, vamos dizer que, travessia, para atravessar essa porta, pessoas podem se levantar contra, não pode? Pessoas usadas pelo maligno podem muitas vezes se levantar contra você, se levantar contra a sua família, levantar muitas vezes contra o seu casamento, contra a sua vida financeira, mas só que, entenda comigo, o propósito de Deus ninguém consegue barrar. O propósito de Deus ninguém consegue impedir. Quando você crê, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, é só você dar passos para onde? Para frente, em direção à proposta, à promessa de Deus. Agora, se você, por outro lado, você podendo escolher entre a morte e a vida, entre a bênção e a maldição, e você muitas vezes escolhe a morte ou escolhe a maldição, quer dizer que você fez o que com o propósito de Deus? Como se você tivesse pegado, amassado ali aquela promessa de Deus e jogado o quê? Jogado fora. Muitas pessoas fazem isso hoje. Muitas pessoas não querem viver o propósito, não querem viver os planos de Deus. É como se verdadeiramente eles estivessem amassando as promessas de Deus e jogando fora. Mas esse não é o nosso caso, esse não é o seu caso. Tenho certeza disso. Amém? Tenho certeza que quando você olha para a palavra de Deus, quando verdadeiramente você sente que Deus ele te falou algo ao seu coração, quando Deus prometeu algo na sua vida, você sabe que você pode agarrar aquela promessa, você pode dar passos à frente, adiante, e você vai ter a certeza no seu coração. Ninguém pode impedir. As pessoas podem até adiar um pouquinho, mas não conseguem impedir. Uma hora vai se cumprir. Uma hora vai se realizar. Uma hora você vai entrar na igreja e levar em Cristo com toda a sua família, amém?
seu filho, seu marido, seus netos. Amém? Você crê nisso? Porque os propósitos de Deus, ninguém pode impedir. Pode até ficar um pouquinho difícil, pode até passar um pouquinho de dificuldade, pode até que muitas vezes que nesse processo doer um pouquinho, ser um pouquinho desgastante. Só que lá na frente nós sabemos que o propósito vai se cumprir. Toda pessoa que ela entende, ela sabe que tem ali uma promessa de Deus, que ela sente que tem algo grande para se cumprir, automaticamente o inimigo já começa a fazer o quê? Levantar pessoas para tentar barrar, para tentar impedir com que o propósito se cumpra. Assim que Jesus nasceu, o que aconteceu? Já veio lá uma ordem daquele governador: mate todos os meninos que nasceram. Porque ele sabia, nasceu o Salvador, nasceu uma promessa de Deus, então precisa matar todos, não sei quem é, então vamos matar todos. Por quê? Porque ele sabia, vai se cumprir, mas eu vou tentar o quê? Impedir. O inimigo ele sabe, vai se cumprir, mas eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar adiar, vou tentar dificultar ao máximo, vou tentar fazer com que não seja fácil, vou tentar fazer com que seja difícil, com que seja penoso, com que verdadeiramente a pessoa sofra antes de alcançar o quê? A promessa. As suas lágrimas hoje, elas nunca vão refletir o que Deus tem para você aonde? Lá na frente. A sua dor hoje, ela não está expressando a promessa de Deus que tem para se cumprir aonde? Lá na frente. Você precisa só agarrar essa promessa de Deus e não soltar essa promessa de Deus. Você precisa escolher a vida e não a morte. Você precisa escolher a bênção e não a maldição. Mas é você que escolhe. É você que escolhe se você vive ou não as promessas de Deus. É você que escolhe se você vai vivenciar as promessas de Deus ou não. Por que José ele foi tão perseguido e invejado pelos irmãos? Porque eles viam ele e eles viam a promessa que Deus tinha na vida dele. Eles olhavam para José e eles viam o quanto o pai dele amava ele, eles ouviam ele falar dos sonhos, eles ouviam a maneira como José falava e eles sentiam, nossa, José ele fala de uma maneira diferente. José ele é especial. José ele tem algo diferente nele. Ele não é como nós. E aí quando ele começou a falar aqueles sonhos, quando ele começou ali a expressar o quão grande ele seria, os irmãos eles trataram logo de tentar fazer o quê? Barrar, impedir com que a promessa de Deus se cumprisse. Só que eu digo para você, aonde quer que José estivesse, ele seria grande. Aonde quer que José estivesse, ele iria governar. Se ele tivesse ficado lá na casa que ele estava, com os pais, ali ele teria o quê? Governado. Se ele tivesse permanecido na casa de Potifar, ali ele já estava governando. Aonde ele colocasse os pés dele, a promessa de Deus se cumpriria. Então não importa aonde você está, não importa o que você está vivendo, só que quando você entende que você tem promessas a se cumprir, não importa, vai se cumprir. A promessa de Deus se cumpre. Os planos de Deus se cumprem. Não importa a situação, não importa quem se levante contra, não importa se são governadores, líderes, se são pessoas importantes, não importa. Aquele que está sendo usado pelo maligno para tentar barrar e bloquear as promessas de Deus na sua vida, eles estão só fazendo o quê? Adiando. Porque em vez deles escolherem a vida, escolheram o quê? A maldição. Porque em vez deles escolherem a bênção, escolheram o quê? A maldição. E todo aquele que planta ele, colhe. Eles vão fazer a colheita deles. Uma hora eles vão começar a colher aquilo que estão plantando. Só que quando você se mantém firme na promessa de Deus, firme na palavra de Deus, você vai olhar para essa situação e você vai entender. Peraí, é propósito de Deus. Se eu estou sofrendo agora, se eu estou passando dificuldade agora, se essa luta, essa batalha tanto quer me perseguir e já talvez persegue por tantos anos, é porque lá na frente tem algo de Deus a se cumprir na sua vida. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que Deus ele verdadeiramente tem promessa para se cumprir na sua vida? Se não existisse esse livre arbítrio, se não existisse essa escolha, nós seríamos como robôs. Simplesmente, Deus ele só nos faria com que nós nascêssemos programados e viveríamos de uma maneira linda, maravilhosa, perfeita, mas não é assim não foi assim que Deus nos criou. Deus nos deu o quê? A liberdade, amém? Somos nós que escolhemos a bênção ou a maldição. E se estamos aqui porque nós escolhemos o quê? A bênção, amém?
Se estamos aqui é porque nós sabemos que Deus ele tem propósitos e tem planos a se cumprir nas nossas vidas, na vida do familiar, do marido, da esposa, do filho, amém? Deus ele tem propósitos a se cumprir, amém? E eu sei que você sabe disso. Glória a Deus. Só que eu não sei se você está lutando para que isso aconteça. Será que você está lutando? Sim ou não? Muitas vezes a gente olha como um processo, né? A gente fala muito de processo, não fala? O processo até a promessa se cumprir. O processo até a promessa de Deus se realizar. O processo até os planos de Deus darem certo. Mas pensa comigo, se Deus, ele deu livre-arbítrio, e muitas vezes um enviado de Satanás, ele se levantou contra a sua vida, contra aquilo que Deus tem para cumprir, aí sim que nós temos que se lembrar, peraí, vai se cumprir. Então, independente de processo, amém? Independente de processo, porque o processo também, ele só é permissão de Deus acontecer, porque são escolhas, não são? Eu escolhi muitas vezes, fiz escolhas erradas, sofri, fiz escolhas erradas e não estou conseguindo viver a bênção, a promessa de Deus. Então, o processo é aquilo que nós estamos escolhendo, né? Estamos escolhendo, porque em um certo momento de nossas vidas nós escolhemos talvez a maldição e não a bênção de Deus. E aí o processo é para que quando se cumpra a promessa de Deus, quando se realiza o que Deus ele tem a fazer, verdadeiramente eu já sofri, eu já passei por tanta dificuldade, já chorei tanto, que aí quando eu colocar as minhas mãos na promessa de Deus, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por aquilo que eu passei. Então eu preciso cuidar melhor, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso verdadeiramente agarrar ali a bênção de Deus, a vida que Deus tem como escolha, como uma escolha que eu fiz, para que eu não venha sofrer lá na frente. Amém? Então é esse o processo de Deus. O processo de Deus não é que Deus ele tá estabelecendo, olha, o tempo para se cumprir é aqui, mas até se cumprir você precisa passar por alguns processos. Então hoje o que Deus ele tem para nós? Que o processo é uma coisa, vamos dizer que uma consequência, amém? É algo que nós estamos colhendo, mas não necessariamente nós precisamos passar por esse processo. Se eu entendo hoje que Deus ele tem algo a se cumprir e que eu não posso mais ficar dando tanta atenção para o enviado de Satanás, para aquele que fala mal, aquele que diz, aquele que tenta te derrubar, aquele que tenta te deixar triste, aquele que tenta te desmerecer, aquele que fala palavras que tentando manipular pessoas à sua volta. Quando você entende que nenhuma delas tem valor nenhum e nenhuma delas vai conseguir barrar as promessas de Deus, o que você vai começar a olhar? Deus ele tem propósito. Deus ele tem plano, então eu vou me agarrar nesse propósito e vou viver caminhando rumo a essa bênção de Deus. Amém? Vai lá em Mateus 23. Mateus 23, 37. Amém? Olha o que Jesus disse. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintos, debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Olha o que Jesus está falando. Eu quis, mas tu não quiseste. Ou seja, eu quero fazer, mas muitas vezes a pessoa não quer. Olha o que Jesus está falando para nós. Olha, eu quero fazer, só que muitas vezes você não quer. Porque quem quer, ele age de forma o quê? Ele age de forma diferente. Ele começa a agir conforme aquele que quer. Se eu quero emagrecer, eu preciso agir como uma pessoa que quer o quê? O que uma pessoa que quer emagrecer faz? Come menos. Não é verdade? Se eu quero engordar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir como aquele que quer engordar. Então eu vou comer mais. Se eu quero ganhar mais dinheiro, então o que eu preciso fazer? Trabalhar. Eu preciso agir como aquele que quer mais. Então aqui é um povo que eles até que falando eles queriam, mas na hora de agir, agiam como que não queria. Nós precisamos agir como aqueles que querem verdadeiramente vivenciar as promessas de Deus. Agir como aquele que verdadeiramente
quer ver os planos de Deus se cumprirem em nossas vidas. Amém? Vai chegar um momento em que Deus, ele vai olhar para você e Deus, ele vai querer ver que você está fazendo o quê? Caminhando. Que você está se esforçando. Que você está orando. Que você está jejuando. Que você está buscando. Que você está com o coração voltado para Deus. Deus, ele vai olhar, ele vai querer ver isso. Porque senão Deus, ele vai olhar para nós e talvez ele vejam que nós somos pessoas que, na hora de falar, nós falamos que queremos, mas na hora de agir, estamos agindo como aqueles que não quer. O que esse povo fazia com os profetas que eram enviados? Apedrejavam. Eles queriam salvadores, eles queriam pessoas que ajudassem. Eles queriam pessoas que estivessem ali com uma mão estendida, mas quando Deus enviava, o que eles faziam? Apedrejavam. Eles queriam um salvador. Eles queriam uma pessoa que chegasse para eles, verdadeiramente o Messias de Deus. Eles queriam isso. Só que quando o Senhor Jesus chegou, o que eles fizeram? Crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam agindo de uma forma totalmente contrária com aquilo que eles falavam que queriam. Vamos ler de novo aqui esse versículo? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele quer o quê? Então dá água pra ele. Não, ele quer colocar água para transformar. Não pode, Dedê. Pode ficar aí. Glória a Deus. Devemos começar a agir como aquele que quer, amém? Chega de muitas vezes ficar agindo como aquele. Na verdade, agir como aquele que fala que quer, mas age como que não quer. Se você chegar para Deus e falar assim, Deus, me fortaleça para eu agir, para eu me comportar como aquele que quer. Para que Deus ele olhe para você e ele não fale assim, será que encontrarei fé? Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé? Para que Deus não olhe para nós e fale assim, mas espera aí, essa pessoa ela quer isso, ela quer vivenciar isso, ela quer conquistar isso, ela quer chegar nesse local, ela quer verdadeiramente ver as promessas de Deus se cumprir, mas não está o quê? Se comportando como alguém que crê em promessa. Não está se comportando como aquele que crê na palavra e nos planos de Deus. Mas como que é crer? Como que é acreditar naquilo que Deus ele promete, naquilo que Deus ele diz? É começar a agir, você ir de encontro com a promessa de Deus. E como que eu vou de encontro com a promessa de Deus? Deus ele quer olhar para você, Deus ele quer olhar para mim, e ele quer nos ver como? De joelhos no chão, orando, clamando ao Senhor, amém? Mas de repente você fala assim, mas eu já tenho orado tanto, pastor, eu já tenho clamado tanto, então continua, amém? Deus quer que você continue caminhando em direção às promessas de Deus. Deus quer que você continue orando, que você continue falando com Ele, que você continue na igreja, que você continue lendo a Bíblia, que você continue expressando para Ele, você conversando com Ele, tendo o Espírito Santo como seu verdadeiro amigo, como aquele que se assenta numa mesa, puxa ali uma cadeira e fala, Espírito Santo, agora eu vou conversar com você, Espírito Santo. Quero falar com o Senhor. Só que muitas vezes você puxa a cadeira só para quem? Para amigos. Só para pessoas que você pode ver, que você pode enxergar. Você nunca puxa uma cadeira para o Espírito Santo. Você nunca muitas vezes coloca o Espírito Santo assim na sua frente e você conversa com ele, você desabafa com ele, como muitas vezes você desabafa com quem? Com amigos. E se de repente você já fez ou faz, de repente você não tem isso como algo suficiente. Você logo fala com o Espírito Santo e já quer correr para falar com quem? Com alguém que você pode tocar, com alguém que você pode ver. Só que o Espírito Santo ele já é o suficiente, amém? Ou seja, muitas vezes nós falamos que queremos, mas não se comportamos como aquele que quer. Muitas vezes o nosso coração, nós corremos o risco de ser aqueles a quem os lábios falam, mas o coração está o quê? Está distante de Deus. Os lábios falam, eu tenho fé, mas aí quando está diante de situações que tem que mostrar que tem fé, que tem que agir como que tem fé, não age, não faz como que tem fé. Por que o próprio Jesus aqui, um pouquinho mais para trás ou para frente, ele vai falar sobre aquele que
Sobre Naamã, ele comenta sobre Naamã, ele fala assim, olha, Naamã, ele comenta assim, fala que existiam muitos leprosos em Israel, só que alguém fora do povo de Deus foi curado da lepra. Porque ele teve o quê? Ele teve fé. E naquele tempo haviam o quê? Muitos profetas, mas ninguém acreditava. Ninguém cria nos profetas. Ninguém acreditava que se chegasse para o profeta e falasse assim, olha, eu estou com lepra, me cura. Ninguém nunca fez isso. Sendo que o profeta estava onde? Estava lá. Aí ele falou, olha, muitas mulheres, muitas viúvas tinham fome, mas a nenhuma delas foi enviado quem? O profeta. Porque muitas em Israel tinham fome, eram viúvas, estavam passando fome, mas nenhuma delas tinha o quê? Tinham fé. Nenhuma delas tinham fé. Deus, ele quer olhar para o nosso coração, e o nosso coração firmado no quê? Nas promessas de Deus. O inimigo, ele pode até, muitas vezes, usar pessoas, muitas vezes ele pode até apertar, trazer uma opressão no seu coração, na sua vida, que tente adiar a promessa de Deus. Que tente, sabe, fazer com que demore um pouquinho a promessa de Deus a se cumprir. Só que se em meio ao caminho, Deus, ele vê que no seu coração tem fé, por que vai adiar? Por que Deus adiaria uma cura, sendo que no coração daquela pessoa já existe fé o suficiente para alcançar aquela cura? Será que Deus vai adiar? Sendo que já tem fé o suficiente? Deus, ele quer ver fé no seu coração. Deus, ele quer ver que no seu coração tem fé o suficiente para que se cumpra quando a promessa? Agora, hoje. Não precisa talvez ser amanhã, não precisa ser depois de amanhã. De repente você está muito apegado a esse processo em que tanto falamos. Ah, mas é o processo de Deus, mas o processo é só para gerar fé no seu coração. Se existe processo, foi por causa de erros que falhamos, erramos, escolhas ruins que fizemos, aí vem o processo por consequência, algo que estamos colhendo, mas esse processo todo é até quando você tem o quê? Fé. Fé para que se cumpra quando? Agora, hoje. Mas de repente você fala, mas não é tão simples assim, pastor. Não é tão simples. Eu sei que não é tão simples, porque as pessoas, elas têm o livre arbítrio. Elas fazem a escolha. Mas se no seu coração você já vive a promessa, por que vai adiar tanto? Se no seu coração você já age e se comporta como a promessa realizada, por que vai adiar tanto? Teve uma mulher que chegou para o Senhor Jesus, ela chegou gritando por trás do Senhor Jesus, ela falava, Senhor Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada. Só que Jesus nem olhou para a cara dela. Jesus continuou o quê? Continuou andando. E aí aquela mulher, ela não parava de gritar. Ela não parava de gritar. Será que ela já tinha fé neste momento? Ela já tinha fé. Não tinha? Porque ela estava procurando quem? Só que ela era uma mulher pagã. Ela não era, vamos dizer que, israelita. Ela era uma mulher pagã. Ela tinha outros costumes. Talvez ela já procurou, talvez ela já tinha até procurado outras soluções para a filha dela. Só que essa mulher, quando ela ouviu dizer que o Senhor Jesus estava passando, ela, num ato ali de fé e desespero, começou a gritar, Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí chegou uma hora que ela estava incomodando tanto, que aí os apóstolos, os discípulos falaram, Jesus, atende logo ela para ela parar de gritar. E aí Jesus Cristo falou que não vou falar com ela. E ela viu isso. Pensa só, ela chegou com aquela fé toda, ela já tinha fé, e ela foi rejeitada pelo Senhor Jesus Cristo, não foi? Jesus Cristo falou, não vou atender ela agora. Naquele momento já era para ela ter o quê? Desistido. Ali, nessa hora, muitas pessoas dão as costas, esquecem da promessa, esquecem quem é o Salvador, esquecem da promessa, esquecem o que tem para se realizar, e já dão o quê? Já dão as costas. Só que ali, o que ela mostrou para o Senhor Jesus Cristo? Que ela pouco se importava com rejeição. E ela chegou aos pés do Senhor Jesus Cristo e falou, tem misericórdia de mim. Falou novamente da filha dela. E aí o Senhor Jesus Cristo falou o quê? Não é bom que eu tire da mesa dos filhos e deite aos cachorrinhos. Humilhou ela. Olha só o nível. A mulher foi rejeitada, foi humilhada. E aí o que ela falou para o Senhor Jesus Cristo? Mas os cachorrinhos também comem o quê? Das migalhas que caem da mesa. Ali, assim que ela falou isso, o que Jesus falou para ela? Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito conforme tu
desejas. Quantas pessoas que já não teriam desistido? Quantas pessoas que já não voltaram atrás por causa de humilhação, porque ficou muito difícil? Ah, porque eu fui muito humilhado, porque pisaram em mim. Não que aquela pessoa ela vai poder fazer algo para você, mas só que Jesus pode. E ele vê que por causa da sua fé, que por causa do seu crer, você suportou. Isso é prova do quê? É prova de fé. Quando Jesus viu a fé daquela mulher, e ele viu que a fé dela era grande, houve uma autorização. Seja feito conforme tu desejas. Esse processo todo é só para que você tenha o quê? Tenha fé. Só para que você acredite. Só para que você, lá no seu coração, você verdadeiramente declare e passe já a viver como se já estivesse cumprindo a promessa de Deus na sua vida. Tem coisa que é assim que acontece, quando você passa a viver como se a promessa de Deus já estivesse o quê? Se cumprido. Talvez você chegue na sua casa e você precise já tratar alguém como você trataria se a promessa de Deus tivesse o quê? Como seria se eu já estivesse vivendo a promessa de Deus? Como seria se eu já estivesse vivenciando a promessa de Deus? O que eu faria? Como eu me comportaria com o filho, com o marido, com o amigo, com uma igreja, com a obra do Senhor? Como que eu me comportaria? Eu me comportaria assim, se eu já estivesse vivendo a promessa de Deus. Mas por que você está esperando a promessa de Deus se cumprir? Se está esperando a promessa de Deus se cumprir para viver da maneira como você viveria se já estivesse com a promessa concretizada, quer dizer que você não tem o quê? Quer dizer que você está sem fé. Quer dizer que você ainda não está vivendo como a promessa de Deus já efetivada na sua vida. Olha o que Deus quer. Nesse processo todo, Deus quer que só que você tenha o quê? Que você tenha fé. Deus quer que você bata a mão numa mesa e fale assim, a partir de hoje vai ser desse jeito aqui. É isso aqui, eu não quero saber. Eu não quero saber o que falam, não quero saber o que dizem, não quero saber o que está acontecendo, mas vai ser desse jeito aqui. Porque é isso que Deus me prometeu, é isso que Deus falou. É isso que Deus já estabeleceu na minha vida. Então, a partir de hoje vai ser como? Vai ser assim, desse jeito aqui. É como se fosse aquela frase. Desculpa até falar, não sei se a pessoa muitas vezes se sente ofendida, mas é você que dá as cartas, amém? É você que diz como que vai ser. Quando você entendeu a promessa de Deus, quando você entendeu o que Deus ele tem para você, e que ele só está esperando você agir como um homem, uma mulher de fé, quer dizer que vai ser do seu jeito. Porque você entendeu a promessa de Deus. Porque você entendeu o que Deus ele quer fazer e realizar. Ah, mas Deus ele tem para fazer. Então começa a agir, começa hoje. Não deixa para amanhã. Pega lá o bendito telefone e dá ordem. Dá uma ordem. Fala alguma coisa, dá uma ordem com fé. Sabe? Com um poder na palavra que vem de quem? Do Espírito Santo. Dá uma ordem, fala alguma coisa, mas dá uma ordem. Dá uma ordem, uma oração no espiritual. Levanta a sua voz e fala assim, a partir de hoje eu não aceito mais. A partir de hoje eu vou viver conforme o que? A promessa de Deus. Eu não vou viver conforme o que os meus olhos estão vendo. Eu não vou agir conforme a situação está hoje. As pessoas muitas vezes elas só querem pisar em você e quanto mais elas pisam e mais vê que está te atingindo, quanto mais o inimigo vê que está pisando em você e você está ali, sabe, acanhadinho, você está ali com medo, você está ali aceitando, quanto mais o inimigo pisa e vê que está surtindo efeito, mais ele vai querer pisar. Mais ele vai querer pisar. Agora se levanta. Agora se levanta. Se levanta e começa a viver aquilo que Deus prometeu. Comece a agir conforme a promessa de Deus realizada na sua vida. Comece a agir, comece a fazer. Comece a se comportar como grande, para ver se você não vai ser grande. Agora comece a se comportar como pequeno, para ver se você não vai ser pequeno. Comece a se comportar como uma pessoa, vamos dizer que forte, para ver se você não vai ser forte. Comece a tratar pessoas como, vamos dizer que, como um governante, para ver se você não vai governar. Agora, se você faz ao contrário, se você fala como uma pessoa acanhada, tímida para dentro, é assim que você vai ser. Não muda, você não está vivenciando a promessa de Deus. Precisa vivenciar a promessa, amém? Você precisa vivenciar a promessa de Deus.
Comece a andar como uma pessoa próspera. Amém? Falar como uma pessoa próspera. Andar de cabeça erguida como uma pessoa forte. Andar assim, sabe, de uma postura, sabe, de vencedor. Comece a se comportar, porque Deus ele tem promessa. Deus ele tem algo que lá no espiritual já se cumpriu, já se concretizou. E só se manifesta na vida daquele que tem fé, na vida daquele que acredita, na vida daquele que já começa a se comportar como se aquilo já estivesse realizado nas mãos, na vida da pessoa. Amém? Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando você declara que até aqui o Senhor nos ajudou, é que nós passamos a entender também esse versículo aqui, ó, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Nós temos que passar a fazer o quê? Agradecer. Agradecer porque Deus já cumpriu a promessa dele. Agradecer porque Deus ele já realizou a promessa dele. Amém? Agradecer porque lá no espiritual a sua vitória já se concretizou. Agradecer porque lá no espiritual Deus ele já moveu o que tinha que mover para que você pudesse ter nas suas mãos a promessa de Deus. O que Deus ele prometeu. Os planos de Deus, o propósito de Deus já concretizado na sua vida. Agradecer porque o Senhor, ele já trabalhou, ele já cumpriu e ele já realizou. É essa fé que nós temos que levar, amém? É essa fé que nós temos que ter no nosso coração. Agradecer, amém? E hoje é um culto de agradecimento ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe até esse dia 28 de dezembro, depois de tanta coisa que passamos, que vivemos nesse ano, amém? Talvez se você fosse fazer, né, se nós fôssemos fazer aqui uma retrospectiva, né, de mês a mês, né, a gente vai ver que se a gente for pegar um versículo para cada mês, né, imagina só, se for pegar um versículo para janeiro, se você for lembrar agora como foi o seu janeiro, de repente você pega lá o versículo e você coloca lá, não sei, descansa no Senhor, talvez foi um mês de descanso, mas de repente fevereiro já foi um mês do quê? De luta, de batalha, né? Depois março, pior ainda, de repente abril melhorou, eu não sei como que foi o seu ano, amém? Mas eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe até aqui, amém? E não como um ato de fim, porque já se concretizou, mas é porque ainda tem muito mais Deus a realizar e fazer em nossas vidas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.